Boa noite. Olá, boa noite. No Ângelus, uma mensagem firme do Papa Leão XIV em favor da reconciliação. Não há futuro baseado em violência. Governo federal sanciona a lei que homenageia Papa Francisco em Aparecida. Música e oração no Summer Beats em São Paulo. Carlo Acutis inspira um festival que uniu milhares de corações. Minas Gerais registra 2 mortes por febre maculosa. Prefeitura de Caeté decreta situação de emergência em saúde após confirmação dos óbitos. No Nordeste do país, Estação das Flores traz cor e beleza às ruas de Aracaju. Temperatura elevada e baixa umidade marcam chegada da primavera no Distrito Federal. Canção Nova celebra 45 anos do Clube da Evangelização. O Canção Nova Notícias está começando. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. Durante a oração mariana do Ângelus deste domingo, o Papa Leão XIV voltou a clamar pelo fim das guerras. O Santo Padre declarou que não há futuro baseado em violência. Há meses, as imagens de palestinos fugindo da cidade de Gaza em carros, caminhões, carroças improvisadas e até mesmo a pé chegam aos meios de comunicação de todo o mundo. Muitos seguem a ordem de retirada do exército israelense. Uma migração forçada que, somada a tantos martírios, comove o coração do Papa Leão XIV. Após rezar a oração mariana do Ângelus, o Santo Padre falou às associações católicas empenhadas em ajudar o povo da faixa de Gaza. O pontífice renovou o apelo de paz e destacou: não há futuro baseado em violência. Carissimi, apprezzo la vostra iniziativa. Leão XIV disse apreciar a iniciativa de associações como o Movimento Focolares, Renovação Carismática, Ação Católica Italiana e tantas outras que expressam proximidade e que sofrem naquela terra martirizada com orações e gestos concretos, e repetiu: Non c'è futuro basato sulla violenza, sull'esilio forzato. Não há futuro baseado em violência, exílio forçado e vingança. Os povos precisam de paz. Quem ama a verdade trabalha pela paz, disse o Papa. Chi li ama veramente lavora per la pace. Mais de 450 mil pessoas fugiram de Gaza. Cerca de 90% da população local está devastada por mais de 23 meses de guerra. Há quem não consiga se deslocar, idosos, pessoas com deficiência e famílias que não podem mais viajar. A crise humanitária piora a cada dia. A faixa de Gaza sofre com fome generalizada, a maior parte da infraestrutura foi destruída por bombardeios e, aos poucos, hospitais que ainda funcionam carecem de medicamentos, equipamentos e pessoal. As autoridades de Israel informaram que, para acomodar os refugiados que fogem da cidade, há uma zona humanitária de aproximadamente 42 quilômetros quadrados para acolher mais de 2 milhões de pessoas. De acordo com os Médicos Sem Fronteiras, o espaço não é suficiente para acomodar a todos. Reino Unido, Canadá e Austrália se uniram a outros 150 países e reconheceram o Estado palestino. Pelo menos 10 outros países deverão fazer o mesmo durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Os Estados Unidos vetaram a adesão plena da Palestina às Nações Unidas em 2024. Aracaju recebeu neste fim de semana a visita do padre Gabriel Romero, membro do Conselho Geral da Congregação Salesiana em Roma, que acompanha e orienta as presenças salesianas no Cone Sul da América Latina. A visita canônica do padre Gabriel Romero a Aracaju contou com celebrações religiosas, encontros com lideranças e momentos de diálogo com a juventude, os fiéis e os responsáveis pela missão local. Descobrir a vitalidade da família salesiana, tantos grupos presentes, atuantes, sempre comprometidos com a juventude, com os mais pobres, a nível da congregação também, o trabalho em rede. Responsável por acompanhar a missão salesiana em diversos países da América Latina,
Padre Gabriel esteve em Aracaju para apresentar as decisões do capítulo geral e incentivar a revitalização do carisma de Dom Bosco. Ele vem exatamente para animar os grupos da família salesiana no sentido de revitalizar aquilo que nós já estamos fazendo, mas sempre com o olhar e o jeito de São João Bosco. A celebração da Santa Missa reuniu membros da família salesiana, entre eles a comunidade Canção Nova presente em Aracaju. Família Canção Nova, mas família salesiana, e tanto trabalho bonito realizado em favor da juventude, mas de tantas famílias. É para nós uma grande gratidão a Deus e uma oportunidade de se unir ainda mais com o carisma de Dom Bosco. A celebração reforçou a comunhão e o carisma salesiano, deixando uma mensagem de esperança para a igreja em Aracaju. Nos dê a graça de continuar trabalhando juntos pela missão salesiana, pela juventude, pelas famílias todas, levando sempre a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho. Representantes do setor universidades da CNBB e da província eclesiástica de Pouso Alegre reuniram profissionais da educação católica no sul de Minas Gerais. O encontro foi oportunidade de formação e fortalecimento da fé daqueles que atuam diretamente nas escolas e universidades. A peregrinação começou com Santa Missa, presidida por Dom José Luiz Magela, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Beata Inhaxica. O arcebispo de Pouso Alegre recordou que, a exemplo de Inhaxica, é preciso saber escutar a palavra de Deus e renovar o compromisso de evangelizar nos campos de missão. Sobretudo hoje, que a juventude tem uma ansiedade, muitos querem entrar na faculdade num dia e já quer no dia seguinte ter o diploma nas mãos. Não, precisa ter a paciência, a amorosidade para passar por todo um processo educacional. O setor de universidades chega aqui para rezar, pedir as bênçãos e a força de Deus para continuarem a caminhada nas universidades. No período da tarde, partilha e formação entre professores, colaboradores, universitários e agentes de pastorais. Em pauta, a missão de escutar, educar e evangelizar. Hoje nós somos chamados a continuar nesse processo de evangelização e de fazer a mensagem de Jesus conhecida e fazer com que os jovens nas universidades possam também ter essa experiência concreta desse Deus que é Pai e que é amor. A partir do encontro com a pessoa de Jesus Cristo, os profissionais da educação são convidados a serem semeadores da esperança no ambiente escolar e universitário. E eu diria um grande desafio para os educadores no mundo de hoje é saber utilizar as novas tecnologias, ensinar os jovens que eles têm um instrumento valioso nas suas mãos, mas eles têm que saber usar com inteligência e com prudência. Quem participou volta para casa motivado a compartilhar a bela experiência que viveu em Baipendi. Eu volto enriquecido, trabalhar mais as virtudes cristãs, as virtudes que nós temos que levar para esses universitários de uma forma mais carismática e também com mais entusiasmo para todos aqueles universitários. Criado em 1980, junto com a Rádio Canção Nova, o então Clube do Ouvinte nasceu com o desafio de sustentar uma programação sem publicidade comercial. Hoje, como Clube da Evangelização, há 45 anos, conta com a fidelidade dos sócios evangelizadores que sustentam essa obra. José Ferreira conheceu a Canção Nova ainda nos inícios, por meio de Padre Jonas Abib. Desde então, tornou-se sócio evangelizador, ajudando a sustentar essa obra. O padre foi lá em casa uma vez e fazia uma rifa para a Canção Nova, lá para a obra dele de Maria, lá em Queluz. Eu falei que meu pai fez um leilão lá em Minas, a Moreira, e o padre construiu uma igreja lá. Já tinha rádio, começou a arrecadação do Clube do Ouvinte. Por meio de doações, os sócios benfeitores garantem toda a manutenção da obra evangelizadora, inclusive do sistema Canção Nova de Comunicação, responsável por semear a esperança para milhares de vidas. A missão do Clube da Evangelização é estreitar o laço com a família Canção Nova. Por isso, aqui é o coração da obra, um setor totalmente voltado para o relacionamento. A missão também é partilhada por colaboradores como Patrícia,
que há mais de 20 anos atua no Clube da Evangelização. Eu entrei numa área que chama promocional. Era a Cris, que trabalhava nessa área, vim para ajudar ela. E foi aí que eu conheci e entendi o que era providência. Para quem está à frente do trabalho, a missão é considerada nobre e essencial. Desde antes de ingressar na Canção Nova, eu já era voluntária do Clube da Evangelização no ano de 97, lá em Vitória da Conquista, na Bahia. Cristiane reforça ainda a relevância do papel do sócio evangelizador dentro do clube. Se não tivesse o sócio, não teríamos a missão da Canção Nova. Atualmente, o clube reúne 320 mil sócios adultos e 33 mil sócios kids. E cada um deles carrega a certeza de ser parte fundamental dessa obra, que continua a transformar vidas. Muito obrigada, porque você constrói essa história de 45 anos de Clube da Evangelização. Unamos nossas mãos, irmãos, para trabalhar. Na cidade de Caeté, em Minas Gerais, 2 mortes por febre maculosa levaram a prefeitura a decretar a emergência em saúde pública. A prefeitura proibiu eventos em áreas rurais e criou um grupo para enfrentar a doença transmitida por carrapatos. Uma cidade em alerta. Após a confirmação de 2 mortes por febre maculosa, a Prefeitura de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, decretou na última semana situação de emergência em saúde pública. O prefeito da cidade, Alberto Pires, do partido Avante, usou as redes sociais da Prefeitura para alertar a população. Estamos entrando em situação de emergência pública no município de Caeté, em razão da confirmação dos casos de febre maculosa. A medida tem validade de 180 dias e prevê a dispensa de licitação para a aquisição de bens e serviços emergenciais, criação de um grupo especial e ficam proibidos eventos em áreas rurais ou urbana com características rurais. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 27 casos de febre maculosa foram confirmados no estado em 2025. Belo Horizonte é o município com o maior número de registros, com 5 casos. Em seguida, Itabira tem 4 confirmações. Transmitida pela picada do carrapato estrela infectado, a febre maculosa é uma doença endêmica em Minas Gerais e mais recorrente em períodos de seca, como explica este especialista. Ele prefere se reproduzir, replicar e disseminar nessa época, de junho, julho, agosto até setembro, que é uma época mais seca, onde na natureza ele consegue se espalhar mais e a gente acaba que, ao pisar umas plantas onde ele está ali o ninho, entre aspas, de carrapato, essas ninfas então vão aderir. Se você está exposto a essa área, você deve ficar atento e após retornar à sua casa, imediatamente procurar para ver se tem algum carrapato aderido ao seu corpo. Porque se você retirar o carrapato com menos aí de 4 a 6 horas, ele não transmite a doença, ele precisa de um tempo de afixação na sua pele para transmitir. A febre maculosa tem cura, mas o tratamento precisa ser iniciado já nos primeiros sintomas para evitar o agravamento da doença. Se não tratada, ela vai evoluir para formas graves, pode acometer os rins, o pulmão, o cérebro, causando a morte de pessoas infectadas. Nesta semana, 3 assuntos estarão em pauta no Congresso Nacional. Em Brasília, a repórter Aline Campelo explica os detalhes das votações priorizadas pelos parlamentares. Boa noite para você, Aline. Olá, Fernanda. Uma ótima noite para você e para todos. O Congresso inicia a semana com votações de grande impacto. Na Câmara, destaque para o projeto que amplia a isenção de imposto de renda até R$ 5.000, com desconto parcial para rendas de até R$ 7.350. O governo calcula que 10 milhões de brasileiros podem ser beneficiados. O texto já passou por comissão especial, mas ainda pode sofrer ajustes. Também em pauta está a proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O relator, o deputado Paulinho da Força, busca um consenso com líderes e ministros do Supremo, mas com uma versão mais restrita e sem incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro. No Senado, avança o projeto que regulamenta a última etapa da reforma tributária. O relatório do senador Eduardo Braga, que tem aí mais de 70 emendas, define o funcionamento do comitê gestor do novo imposto e também as regras de transição.
A proposta tramita em regime de urgência e, se aprovada, pode retornar à Câmara. Portanto, aí uma semana decisiva com efeitos diretos para o bolso dos brasileiros e também para o cenário político. Eu volto com vocês do estúdio. Uma excelente semana a todos. Fernanda. Para você também, Aline, obrigada. Boa noite para vocês. Um viaduto no município de Aparecida, no interior de São Paulo, passa a se chamar Papa Francisco. A mudança foi oficializada por lei sancionada pelo governo federal. O complexo faz parte das obras de ampliação da Via Dutra em uma das principais regiões religiosas do país, lar do Santuário Nacional de Aparecida. O elevado, que fica na BR-488, em Aparecida, será em homenagem a Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Ele foi o primeiro sul-americano e o primeiro jesuíta a assumir o pontificado. Seu papado durou 12 anos e 39 dias, encerrado em 21 de abril deste ano, quando o Papa Francisco faleceu aos 88 anos. O viaduto liga a rodovia Presidente Dutra, na BR-116, ao Santuário Nacional de Aparecida, o maior centro de peregrinação católica do Brasil e da América Latina. A escolha é simbólica e representa uma conexão direta da fé do povo brasileiro às características do pontificado do Papa Francisco, segundo o autor do projeto e deputado Antônio Brito. O complexo rodoferroviário faz parte das obras de ampliação na Via Dutra, uma região em que todos os anos recebe milhões de fiéis que vêm ao local em romarias e visitas pessoais, especialmente em 12 de outubro, data dedicada à padroeira do Brasil. No último ano, o santuário recebeu cerca de 9 milhões de visitantes, segundo a administração da Basílica. Milhares de pessoas ocuparam o Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, para participar do maior festival de música católica do país. Natália Cassiano e César Rodrigues acompanharam o evento neste fim de semana. Às vésperas de completar 20 anos, o Summer Beats Festival 2025 foi marcado por reencontros, sorrisos e experiências profundas com Deus e deixou sua marca na trajetória de diversos cantores católicos. Uma alegria muito grande ver essa inspiração começar, crescer, se tornar o que é hoje. É uma satisfação muito grande estar aqui. Espero que a gente possa ter cumprido o nosso propósito, a nossa missão aqui, que é levar o povo ao encontro pessoal com Jesus. É uma alegria imensa saber que a gente fez parte de um movimento, de um projeto que ajuda muito a igreja. Para nós, assim, viver o que a gente viveu hoje e ver o povo respondendo às canções, cara, é tremendo, é maravilhoso. Realizado todos os anos em São Paulo, o evento contou com o apoio da cidade na missão de evangelizar. Fico muito feliz da gente poder estar junto nesse trabalho há tantos anos, que eu acompanho desde que eu era vereador, esse trabalho que o Summer desenvolve para poder evangelizar. Esse ano, com as bênçãos de São Carlos Acutis e com o anúncio, o grande anúncio, que o ano que vem acontecerá no grande palco de eventos da cidade de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. No Summer Beats Festival 2025, a homenagem a São Carlos Acutis foi celebrada em meio à música, dança e à oração. Um encontro inesquecível que reuniu milhares de jovens para celebrar as maravilhas de Deus. Tem o glamour aí de luzes e palcos e tudo mais, mas tudo isso é feito em cima de uma base de oração, adoração, para que a gente possa atingir a vida desses jovens com muita oração. Com luzes, música e muita animação, mais de 200 mil pessoas participaram da festa, que já se tornou um marco na vida de uma geração. Eu nunca tinha vindo, né? Aí meus amigos fizeram um convite, eu tô aqui pela primeira vez. E eu acho que todo mundo devia viver um Summer porque é muito bom. Sempre muito bom estar aqui no Summer Beats, né? Muito emocionante o poder de Cristo aqui estando sobre nós nesse dia lindo. Tá sendo incrível. Tá um calor assim, mas compensa. Tá na presença de Deus. A chuva que atingiu a Grande São Paulo na tarde de hoje deixou 500 mil de consumidores sem energia elétrica. Além da capital paulista, houve falha no fornecimento de energia em outras 24 cidades. Entre elas, Santo André, Ribeirão Pires, Osasco e Cajamar. A Defesa Civil do Estado registrou ventos de até 98 km/h na zona norte da capital.
E a Sabesp, companhia que abastece a Grande São Paulo, ampliou o tempo de redução da pressão da água devido à queda no nível dos reservatórios. A chuva que caiu em São Paulo nesta segunda-feira trouxe alívio momentâneo para a qualidade do ar, mas ainda não foi suficiente para recuperar os reservatórios. O sistema Cantareira, que abastece 9 milhões de pessoas, opera com 29% da capacidade, o menor índice para o mês de setembro em 10 anos. Os outros 6 mananciais também registram queda no nível de armazenamento. Diante desse cenário, a Sabesp, companhia responsável pelo abastecimento de água da Grande São Paulo, decidiu ampliar o tempo de redução de pressão na rede. Antes, a medida era aplicada das 9 da noite às 5 da manhã. A partir de hoje, a medida passa a vigorar 2 horas mais cedo, às 7 da noite. Nesse mesmo parâmetro operacional, nós também determinamos que a Sabesp reduza a pressão durante o período diurno. Nós chamamos de pontos críticos aqueles pontos mais altos ou os pontos mais distantes da rede. E nós vamos exigir que nesses pontos críticos a pressão permaneça num patamar necessário para garantir o abastecimento de todos. Isso também permitirá uma grande economia, também da ordem de 1.000 litros por segundo apenas com essa medida. Olá, boa noite. A semana começa com uma virada de tempo. A primavera chegou hoje às 3h19 da tarde e trouxe rajadas de vento que ultrapassam os 100 km por hora no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a situação é de alerta para tempestade, especialmente nas cidades em destaque na cor laranja do mapa. Entre elas, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, podendo chegar até uma parte ali de Mato Grosso. Essas imagens feitas pelos nossos colegas da Canção Nova na capital paulista mostram que a chuva forte começa a avançar por São Paulo e vai trazer dias mais frios por lá. No Rio de Janeiro e também em grande parte de Minas, os dias serão mais chuvosos. A presença da massa de ar polar diminui a condição de chuva no sul. Amanhã as temperaturas podem despencar em Santa Catarina e as mínimas não vão passar dos 3 graus. As chuvas vão aliviar o calor na região central do país. Cuiabá e Brasília podem chegar aos 29, Goiás e Mato Grosso do Sul, 27. Agora, já no Nordeste, principalmente no sertão, quem vence mesmo é o sol. Máximas de 33 em Recife e 38 em Teresina. No Norte tem alerta também para tempestades. É o caso do Acre, Rondônia, Pará e também no Tocantins, aliviando o tempo quente por lá. A gente encerra com esse fim de tarde lindo em Santa Catarina na tarde de hoje, que também teve chuva. Pois é, no Brasil a primavera deve ser marcada por menos ondas de calor e a influência do fenômeno Laninha, com diminuição das temperaturas em diversas regiões do país. O clima seco que predominou em boa parte do país nos últimos meses deve dar lugar ao colorido das flores e ao verde da primavera. Os famosos ipês do Cerrado encerram a temporada de floração. No centro-oeste do país, a primavera chegou ainda sob forte influência do clima seco. Aqui no Distrito Federal, as queimadas ainda ocorrem. Hoje pela manhã, os bombeiros iniciaram o combate a incêndio dessa área de vegetação seca aqui na região central da capital federal. A possibilidade para a primavera no centro-oeste é de aumento das chuvas, mas esse início de primavera ainda deve ocorrer baixa umidade e altas temperaturas. O Distrito Federal ficou por mais de 100 dias sem uma gota de chuva. A primavera será marcada pela influência do fenômeno Laninha, que deve provocar leve queda nas temperaturas. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste devem registrar mais chuvas, enquanto o Sudeste e Sul podem ficar com um volume abaixo da média. Nesse ano nós estamos no período de neutralidade, com uma probabilidade de 70% de ocorrer o Laninha agora, nesse próximo trimestre, de outubro, novembro e dezembro. Se as previsões se confirmarem, os agricultores da região sul podem enfrentar grandes perdas. Este consultor ressalta que práticas preventivas podem reduzir os impactos da estiagem. Como o terraceamento, o uso de plantas de cobertura ou plantas de serviço para proteger o seu solo,
Essas plantas funcionam como um guarda-chuva e um guarda-sol do solo. Do atletismo ao judô, emoção e superação marcaram as competições. Alan Toledo traz o resumo do que foi destaque agora no CN Esportes. Olá, o final de semana foi marcado por clássicos em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir. A gente começa com Flamengo e Vasco, que ficaram em 1-1 jogando no Maracanã. Carrascal marcou o primeiro para os rubro-negros e Ryan de cabeça empatou. No Grenal, muita emoção e viradas. Placar final 3-2 para o Grêmio. Alan Patrick teve a bola do jogo, mas parou na trave na cobrança de pênalti. Com o resultado, Roger Machado deixa de ser o treinador do Colorado. No clássico Sansão, disputado na Vila Belmiro, o Santos levou a melhor para cima do São Paulo. Guilherme anotou o único gol da partida. E agora você confere um giro pelo mundo esportivo com os destaques deste final de semana. Nos 20 quilômetros da marcha atlética, Caio Bonfim colocou a bandeira do Brasil pela primeira vez no topo do pódio do Mundial de Atletismo de Tóquio. Foi suado, mas o Brasil conquistou pela segunda vez o título da Copa das Nações de Futsal. Em Brasília, a seleção venceu a Polônia por 2-1 na grande final. Oscar Piastri into the barriers. Título antecipado da McLaren, então faltou combinar com Max Verstappen. O tetracampeão mundial dominou o fim de semana em Baku. Venceu o GP do Azerbaijão. E a gente encerra o CN Esportes de hoje com o Festival de Judô, realizado pela Companhia de Artes e Esportes da Canção Nova. Integração, respeito e companheirismo. O 5º Festival de Judô reuniu atletas de diversas idades e faixas. Competir é necessário. Construir valores primordial. Além da prática esportiva em si, ensina a parte da disciplina, humildade, respeito, também a consciência corporal. Nos tatames, lutas, demonstrações técnicas e busca pela vitória. Do lado de fora, familiares registram tudo e torcem a cada nova conquista. É uma alegria, né? Ver ele se desenvolver, aprender, no caso, arte marcial, poder se desenvolver como pessoa, aprender disciplina. Então isso, como pai, me deixa muito feliz. A ação social como ferramenta transformadora sempre foi vivida por Padre Jonas e comprovada nas inúmeras histórias reescritas por meio do esporte e da fraternidade. E a Sensei sempre fala um negócio pra mim que eu guardo na cabeça. Não use o judô para fazer brincadeira, essas coisas. Use para se defender. E aí, eu gosto do judô. É uma coisa que faz incentivar campeonato, essas coisas, faz incentivar a pessoa. Ser campeão é apenas um rótulo para aqueles que encaram de frente suas batalhas. Os peregrinos que vieram à Canção Nova, em Cachoeira Paulista, neste fim de semana, puderam participar da 3ª edição do acampamento Sorrindo para a Vida. A programação incluiu momentos oracionais e a apresentação do programa no palco do Centro de Evangelização. Em um mundo onde muitos têm experiências conturbadas, o evento propôs um desafio. Põe em ordem a tua vida. E a gente sabe que isso só acontece com a graça do Espírito Santo, porque nem nós sabemos pedir como convém. Da bancada do programa para o acampamento de oração, o evento reuniu a família Canção Nova de todo o Brasil, que acompanha diariamente o Sorrindo para a Vida pela TV. Aquele dia que eu levanto desanimada, triste, e aí ele me renova. Todos os dias o Sorrindo para a Vida me renova, todos os dias. A espiritualidade do Sorrindo para a Vida encontra sentido na fé, na oração e na entrega a Deus, mesmo em meio às dificuldades do dia a dia. É o método Jonas Aviv de viver a espiritualidade. É o clamor do batismo no Espírito Santo. É o encontro pessoal com Jesus. E é o poder da palavra de Deus. A programação do acampamento incluiu missas, adoração ao Santíssimo Sacramento, pregações, noite de cura interior e o programa Sorrindo para a Vida diretamente do palco do Centro de Evangelização. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor,
dos nossos inimigos. Momentos que marcaram a vida de quem participou. Louvando a Deus, então foi um momento já bem marcante pra gente, já, né? Eu assisto o programa há muitos anos, é a minha primeira vez aqui, é um sonho realizado. A gente já mostrou aqui que a primavera começou e em boa parte do país as cores e os aromas da estação tomam conta das cidades. No Nordeste, onde o clima é mais estável, a chegada da nova estação marca presença em detalhes da natureza e no cotidiano das pessoas. No Nordeste, as estações não são como em outras regiões do Brasil. Para alguns moradores, quase nada muda. É meio que verão e inverno, então não noto muito. Para outros, é fácil perceber as flores que surgem, o perfume no ar e até mesmo a florada das árvores frutíferas. Eu vejo que está tudo mais florido, então isso é uma das coisas que realmente mais me chama a atenção. É um mês, parece que dá mais energia, mais sabor, mais vontade de viver, de contemplar a natureza. Na capital sergipana, além do verde das plantas, basta um passeio pelo Parque da Sementeira para se encantar com a variação de flores que colorem e embelezam o espaço. A gente tem várias espécies aqui, como pau-brasil, como ipês, amarelo, ipê rosa. Chega essa época do ano, eles começam a florescer e embelezar a cidade. E é muito lindo de se ver. É como se a natureza entregasse um presente, um buquê que anuncia novos começos. Mesmo em temperaturas mais altas, a vida sempre encontra caminhos para recomeçar. O perfume das árvores frutíferas é outro sinal da estação. Elas anunciam que os próximos meses vão ser de boas colheitas. Onde nesse período os dias e as noites possuem a mesma duração. É marcado também por temperaturas acima da média, como também chuvas variando de normal a acima da normal e a atuação do vento nordeste, que é um vento que pode causar ventanias, principalmente na região do litoral e agreste do estado. Mesmo de forma mais discreta, a primavera também se faz presente no Nordeste do Brasil. Então, aceite o convite para desacelerar e perceber os detalhes que a criação de Deus oferece em cada recomeço. Como é bom a gente apreciar agora o colorido, né, das flores na primavera. Tempo de contemplação. Tempo das surpresas de Deus também. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com ou no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Assista em instantes também à Santa Missa direto da Catedral do Líbano, em São Paulo. Uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite e paz para você.